Bem, pessoal, então, nesse nosso novo vídeo da série Tutoriais sobre QGIS aplicado em fruticultura, nós vamos aprender a fazer o projeto de alinhamento com o espaçamento entre mudas frutíferas dentro de um único pomar. Nesse vídeo a gente vai simplificar um pouco das técnicas apresentadas no 7º vídeo da série e também aí vamos fazer para um único pomar um exemplo completo sobre o alinhamento das fileiras e também o espaçamento entre mudas em cada fileira. Observem que nós estamos aí com a camada pomares, portanto, marcada. É ela que nós vamos escolher um deles para fazer o nosso exemplo completo para delineamento de fileiras de um único pomar e esse é o espaçamento, os espaçamentos entre as mudas. Eu vou escolher esse primeiro, esse que está aqui, que foi o primeiro do exemplo do vídeo anterior, para selecionar ele, lembrando, sempre acionar a camada, a ferramenta de seleção de feições, clicamos nela com o botão esquerdo, clicamos no talhão de interesse com o botão esquerdo e vamos então exportar esta feição, este talhão, este pomar selecionado. Somente ele fazendo da seguinte maneira. Clicamos na camada pomares com o botão esquerdo do mouse, depois botão direito do mouse, vamos em exportar para guardar o quê? Guardar elementos selecionados. Não é todos os elementos, são só os selecionados. No caso, este em amarelo. Guardo este elemento selecionado como um arquivo do formato shapefile, vou buscar o armazenamento desse arquivo na minha pasta em que estão os outros arquivos dos tutoriais aqui. Vou dar um exemplo para ele, então, de pomar implantado. Tá? Vai ser o nosso pomar implantado. Vai ser o polígono do pomar implantado. Lembrando que nosso sistema de referência continua sendo o WGS84 UTM Zona 22S, portanto, dando um OK aqui, teremos um novo pomar, somente o implantado. Vamos desmarcar as camadas que não nos interessam nesse momento, ok? Desmarcamos, então, pomares e desmarcamos talhão de pomar para ficar somente com o pomar implantado. Este vai ser o nosso pomar de referência para o nosso vídeo, que vai abrir fileiras, vamos usar um novo espaçamento, um novo exemplo, vamos diferenciar do exemplo anterior, ampliar o zoom, para visualizar então estas fileiras dentro deste pomar menor, com um projeto só para ele, e aí a partir então dessas fileiras vamos espaçar as mudas que serão implantadas em cada uma das fileiras para que ao final tenhamos o resultado do número de plantas que cobre a área deste pomar. Então vamos lá, vamos começar medindo a área deste pomar. E para medir a área desse pomar é muito simples, já fizemos isso também em vídeos anteriores. Nós temos o pomar implantado como a nossa área de projeto. Vamos na calculadora de campo, então lá naquele ícone que estou marcando para vocês na primeira barra, vamos acionar a calculadora de campo, vamos criar um campo chamado área, sempre área em hectares, vamos calcular assim, né? Portanto, e sem acento. Lembrando que o tipo de área de campo, do novo campo, tem que ser um tipo decimal, ó, decimal, porque teremos resultados com casas decimais. E a expressão que calcula a área, ela é definida por uma sintaxe chamada cifrão área. Só que a nossa área, ela é calculada em hectares. Se nós resultarmos essa área, ela nos dará uma prévia de visualização de 15.558,949 metros quadrados. Mas para hectares eu divido este valor por 10.000. Portanto, 10.000 eu tenho 1,55, 1,56 hectares é a minha área deste talhão. Como que a gente confirma isso? No teclado do computador, apertamos a tecla F6 ou nas camadas, na primeira fileira de botões, o ícone da tabela de atributos, ou ainda também na opção com o botão direito do mouse sobre o nome da camada, botão direito do mouse, abrir tabela de atributos. Neste caso, podemos usar qualquer um dos três caminhos, eu opto sempre pelo mais rápido e mais objetivo, tecla F6 do teclado. Está aqui o resultado da nossa área com 3 casas decimais, portanto 1,556 hectares. Essa é a nossa área do nosso pomar. E aí salvamos a edição, desligamos o editor, salvamos o projeto para continuarmos agora a partir dessa área que sabemos que tem 15.000 e alguma coisa, 15.500 metros quadrados ou 1,55 hectares, nós vamos distribuir ali uma quantidade de fileiras e de mudas em fileiras para o nosso projeto do nosso novo pomar. Então, a partir daqui,
nós vamos repetir passos que foram demonstrados no vídeo, 7º vídeo da série, e nós vamos criar um alinhamento de referência. Esse alinhamento eu vou usar o mesmo de antes, então nós vamos clicar. Agora eu vou fazer neste vídeo aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas sempre salientando. Criar uma nova camada rascunho. Essa nova camada rascunho vai ser uma linha de base. Vejam que eu já estou aqui fazendo de forma mais rápida, que ele vai ser um tipo de geometria de string de linha e que o sistema de coordenadas, muito importante, deve ser em WGS84 UTM Zona 22S. O Zona 22S tem a ver com a região onde este pomar está instalado. Isto tem que ser rememorado, relembrado a cartografia de base, que estabelece questões relacionadas às projeções cartográficas, que uma delas mais utilizadas em sistema de informação geográfica é a UTM, a Universal Transversa de Mercator. Existem vários fusos no Brasil, do 18 ao 26, que no Rio Grande do Sul há 2, o 21 e o 22. A nossa região do nosso tutorial, desde o início, ela está em um talhão, em uma área agrícola, no fuso 22, por isso que eu tenho sempre citado nos vídeos o fuso 22. Quando vocês estiverem em outro fuso, é muito importante estarem atentos para que esta configuração seja alterada, buscando, portanto, aqui outra zona UTM, 21, 20, 24, 23 e assim por vai, independentemente, né, da região do país que vocês estiverem. Tá? Atentem para isto é fundamental. Vamos criar a linha. Vamos lá, então a linha de base está ali, ativada, vamos adicionar a linha, portanto, e vamos aqui, já estamos com a ferramenta de aderência ativada, mostrada no vídeo anterior. Eu vou simplesmente clicar aqui uma vez, botão esquerdo do mouse, botão esquerdo do mouse e botão direito do mouse, e estou com a linha desenhada, salvo a linha e desligo a edição. Não vou trocar aqui neste momento a minha configuração de simbolização, porque essa linha vai ser temporária. Eu simplesmente vou utilizar essa linha para criar paralelas em toda a área. O que eu tenho que fazer antes, sim, com esta linha, é estender esta linha para um alcance maior para todo o talhão. E neste caso, estender linhas é um comando que nós aplicamos por meio da caixa de ferramentas de processamento. Aqui, então, na engrenagem, na primeira barra de ferramentas, eu encontro a caixa de ferramentas de processamento. Vamos clicar sobre ela, vamos digitar ali o comando que precisamos, que é estender, e estender o que? Linhas. Temos ali a ferramenta, vamos estender as linhas, que é a linha de base, é um arquivo temporário. Nós vimos que a distância inicial é o que nos interessa, é nesse sentido. Vou colocar ali uma distância inicial bastante exagerada, 100 metros, por exemplo, né? Ou até mais, vamos colocar ali 200 metros e vamos manter a distância final sem mexer nada, porque ela é o vértice sul da área. Então aqui o estendido será temporário. Nós vemos aqui que a minha linha ultrapassou suficientemente todo o talhão e agora sim, a partir do arquivo da linha estendida, é que nós faremos a definição das fileiras para cobrir todo o talhão. Para fazer essas fileiras, nós precisamos de um outro comando chamado offset. Offset. Off com 2 Fs, 7, que o seu nome completo é matriz de linhas offset paralelas. Portanto, vamos marcar a camada estendido antes de acionar a ferramenta matriz de linhas offset paralelas, porque ele, ao abrir com 2 cliques, já terá na camada de entrada a definição previamente construída. O nosso número de feições a criar, nós não medimos como fizemos no vídeo anterior. Hoje aqui eu vou fazer um exemplo mais rápido e direto, exagerando muito nesse número. Por exemplo, eu vou colocar 100 feições para criar. E o passo da distância, eu vou colocar um espaçamento para um pomar, exemplo, pomar de laranja, né, em torno de 6 entre fileiras por 5 entre mudas. Então nós vamos colocar um espaçamento de 6. Aqui, então, lembrando que o passo da distância, ele pode estar relacionado ao direcionamento da linha. Poderá ser menos 6 caso as linhas venham ficar do lado de fora do talhão. Então, aqui, vamos aqui executar para ver que as nossas linhas, muitas linhas, vejam aqui o exagero de linhas que eu criei, né, sobrepuseram todo o talhão e, neste caso agora, eu tenho condições de simplesmente cortar aquilo que me interessa, que é o que está sobre a área de interesse. Aqui é o que nós vamos fazer agora, aplicar o comando recortar. E sempre lembrando, ao aplicar o comando, qualquer comando que seja aplicado, nós temos que marcar a camada que sofrerá a ação. Nesse caso, a camada de deslocamento de linhas que cobre o meu talhão será aquela que será recortada.
portanto marcamos ela, vamos ao menu vetor para buscar a opção de geoprocessamento e recortar. Recortar o quê? Esse deslocamento de linhas marcado previamente com a camada de sobreposição, que é o nosso pomar implantado. Vejam, eu tenho aqui outras opções do vídeo anterior, mas eu sei que aqui é pomar implantado e o arquivo de saída recortado, ele será salvo no arquivo, portanto, dentro da pasta do diretório do computador, aqui vamos dar um nome, fileiras laranjas, né? Vamos colocar em laranjas, para não levar ao entendimento que seja a cor laranja, fileiras laranjas 6M, né? 6 metros, elas estão entre 6 metros, vamos salvar esse arquivo, executar o recorte, fechar, e aí temos como o nosso resultado final, removendo a camada temporária de deslocamento de linhas e removendo a camada estendido, que também foi temporária até chegarmos a esse passo, portanto, removemos, ou Ctrl D, ó, Ctrl D, acabei de aplicar no teclado aqui, Ctrl D serve também para essa função, eu removo e fico somente com os alinhamentos de 6 metros para o nosso plantio de laranjeiras, que a partir de agora faremos então a distribuição dos espaçamentos entre estas mudas a cada 5 metros. Vamos projetar um pomar de laranjeiras aqui neste talhão que tem 6 metros entre fileiras e 5 metros entre plantas. Para que a gente crie o espaçamento, nós vamos então sempre marcar a camada que vai gerar este resultado. Marcar a nossa camada fileiras laranjas 6 metros. Então nós temos essa camada ativada para a edição. Qual edição que nós faremos? Aqui, ó, nesse painel voltado aqui, né, painel da direita, que é a caixa de ferramentas de processamento, para escrever ali o comando que vai gerar o nosso espaçamento na medida que a gente definir, que nesse caso o comando se chama pontos ao longo, só escrever isso, pontos ao longo do quê? Ao longo da geometria. Qual geometria que foi ativada aqui? De linha. Então nós queremos aqui criar pontos ao longo da geometria de todas as linhas das fileiras laranjas 6 metros. Vamos ativar a ferramenta. Vamos então ver que a camada de entrada é fileiras laranjas 6 metros e que a distância das nossas laranjas, dos nossos pés de laranjas, desse pomar, será de 5 metros. Então eu tenho fileiras de 6 metros com pés de laranjas a cada 5 metros. Não mexo aqui nos deslocamentos nos inícios, né, início e fim, para que todas as fileiras iniciem nos seus pontos iniciais de linha, e os pontos interpolados a gente vai salvar no arquivo como, né, mudas ou plantas, né, ou somente, vamos chamar assim, laranjeiras, ou seja, são os nossos pés de laranja, né, laranjeiras, é o nome mais curto aí, mais óbvio possível para executar isso, fechar e gerar então o nosso pomar. Vamos ver como ele ficou aqui sem nenhuma camada abaixo dela e somente com os nossos pés de laranjas plantados aí no nosso pomar. Mas quantos será que eles são? Como que eu sei quantos pés de laranjas eu tenho depois de projetado o meu pomar nos seus alinhamentos entre fileiras e nos seus espaçamentos entre mudas? Vamos ver. E aí? Como que nós vamos descobrir quantos desses pontos representam mudas de laranjeiras que serão adquiridas, que a partir desse valor investido também terá um valor de adubo, terá um valor de hora de mão de obra, terá um valor de maquinário, terá um valor de capina e todos os outros procedimentos relacionados à implantação desse pomar, desse tipo de planta frutícola, né? Então, como que a gente sabe quantas laranjeiras temos aqui? Primeiro, temos uma medida de referência, o nosso pomar implantado. Esse pomar implantado, que acabei de marcar aqui, o polígono do pomar, ele tem uma medida de referência, foi calculada a sua área. Lembram? Como que a gente descobre isso? Ou pelo botão direito do mouse, né? Então vou em abrir tabela de atributos, ou eu vou ao ícone da tabela de atributos, lá na primeira barra de ferramentas, ou a gente simplesmente aperta a tecla F6 do teclado. E eu sei que aqui eu tenho 1,556 hectares, ou 15.560 metros quadrados. Bom, de imediato eu poderia dizer aqui que, sabendo o espaçamento entre fileiras e entre mudas, que é de 6 por 5, cada ponto desses, vamos melhorar aqui os pontos, eles não estão aparecendo. Vamos lá mudar aqui a cor do ponto. Vamos colocar, já que são laranjeiras, vamos colocar um laranja bem forte aplicado aqui.
Portanto, vamos melhorar aqui o pomar implantado para deixar somente a visão da sua transparência de fundo. Mais uma vez, lembrando, coisas assim básicas que eu estou trazendo aqui de antes, eu não estou nem narrando o que eu estou fazendo. Olha aqui, ó, é sem pincel, tá? A cor do traço eu posso melhorar para uma cor mais evidente, né? Vou botar aqui uma cor lilás aqui, vamos colocar uma cor do traço mais espessa também, né? Com 0,5. Portanto, aqui temos aí, então, a visualização do nosso pomar implantado, com algumas plantas aí nos seus limites, e a nossa área de 15.560 metros quadrados. Como eu estava dizendo, 5 por 6 resulta em 30. Se eu dividir 15.500 por 30, eu terei aproximadamente algo em torno de 500, 505, 520, 500 e alguma coisa mudas, né? Pelo número que a calculadora vai me resultar, porque cada 30 metros quadrados, um ponto desses cobre a sua área de referência. Mas a gente pode fazer essa determinação de forma direta simplesmente clicando aqui na nossa camada laranjeiras, que são os nossos pontos, e apertando a tecla F6. De imediato, a informação que me aparece é o número de cada uma delas, as distâncias que elas estão entre si, todas elas ganharam aqui a mesma instância de 1, né? Não estão enumeradas ainda, mas o 1 é o nome da fileira, no caso. E aqui nós vamos ver que, mais uma vez, temos um número que não foi mostrado. Está aqui, ó. Total de feições, 515. Portanto, tenho 515 mudas que foram distribuídas dentro de um talhão de 15.560 metros quadrados, ou 1,55 hectares. E aí essas 515 mudas, elas farão este pomar de laranjeiras, que exemplificamos, né, com o espaçamento pré-definido de 6 metros entre fileiras e 5 metros entre mudas. Então, mostramos aqui nesse vídeo como, de forma mais direta, fazendo para um único talhão, diferente do vídeo anterior, em que fizemos um vídeo mais extenso e completo, mostramos aqui como é possível fazer um projeto de alinhamentos para a fruticultura e de espaçamentos de mudas dentro dos alinhamentos para ter o número de mudas a ser adquirido, né, calculado o número de mudas de forma direta, adquirido, tendo os seus valores pré-definidos, por exemplo, vamos dizer aqui que fosse um valor de R$50, ou vamos baixar um pouquinho, né? Baixar para R$40 aí uma muda de laranjeira, eu teria 515 vezes, né, R$40. Eu já tenho aí um investimento de R$20.600 em mudas de laranjeira para cobrir este meu talhão aqui. Então vejam que cada valor de uma muda vezes o seu número, eu tenho aqui já o primeiro valor de investimento para o cálculo do meu pomar. E todos os demais relacionados à compra da muda também estarão intrínsecos a esta definição que esse projeto foi desenvolvido hoje nesse vídeo. Espero que tenham gostado, eu farei mais vídeos na sequência. Até aqui a gente encerra uma etapa muito importante da fruticultura, que é saber utilizar programas de geoprocessamento, especialmente QGIS, que é um programa, um software gratuito, que é um software acessível e que a partir desses vídeos tutoriais vocês têm condições de, ao assistir repetidamente, treinar, errar e acertar. Portanto, prática e repetição leva ao acerto, vocês certamente conseguirão ter êxito e desenvolver bons projetos nesta área tão importante que nós trabalhamos a partir da aplicação do geoprocessamento nas questões técnicas de campo, tá? Obrigado aí, valeu, sigam acessando os vídeos, sigam dando as gratificações, os nossos likes famosos, né? Sigam também se inscrevendo, quem veio pela primeira vez, assista os 7 primeiros, e aí também sigam aí comentando e dando essa força para que a gente faça mais vídeos para vocês. Valeu, obrigado por hoje, era isso.